Então, crescemos, nascemos sem apadrinhamento. Não tínhamos clientes, abrimos ali uma portinha, alugamos, começamos em 3 pessoas trabalhando, que eram os 3 sócios. E hoje a gente veio crescendo ao longo desses 13 anos, com 40 colaboradores, já maiores, com áreas devidamente segmentadas, com uma organização mais estruturada, exatamente como a gente pensou lá atrás. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto, se inscreva nos nossos canais, nos siga no Instagram para a gente poder compartilhar essas boas práticas de gestão e os cases de sucesso capixaba. E hoje a gente está recebendo Pedro Dias, ele que é CEO e fundador da APD Advogados. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço, Gabriel. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer aqui poder compartilhar, falar um pouquinho da nossa história e contribuir também para o desenvolvimento aí da gestão capixaba. Boa. Conta um pouquinho para a gente da especialização do escritório, em que vocês focam, qual que é a atuação de vocês. Bom, começar contando um pouquinho da história da APD, né? A gente fez esse ano 13 anos de história, fomos fundados em 2010, recém-formados ali, 3 advogados se uniram, se juntaram, com o mesmo pensamento, né, com uma mesma visão de futuro para a advocacia. Quando a gente fala hoje, talvez o que eu fale aqui pode se tornar um pouco óbvio, mas aqui quase 15 anos atrás não era. A gente tinha uma advocacia ainda muito mais rudimentar, artesanal, falando pouco a língua do empresário. E talvez pelo nosso histórico, eu já atuava em empresa familiar, sempre ali dentro, nasci dentro de uma empresa familiar muito grande, muitos funcionários, vi muito a gestão de perto, então sempre tive aquela ideia dentro da faculdade de Direito, falei, poxa, por que não trazer isso para a advocacia, né? Essa gestão toda que eu vejo, esse monte de gente trabalhando, esses processos internos bem organizados, por que não trazer isso para a advocacia e tratar o escritório em si como uma empresa? E também o escritório conversar com o empresário. Por que isso não pode acontecer? Porque eu tenho que ser aquele advogado que fica ali atrás da mesa, lendo o Código Civil, falando um juridiquês e o cliente às vezes sequer entendendo e você às vezes também preservando aquele conhecimento para não ter que se abrir efetivamente, botar a mão na massa ali e entender o negócio do cliente. Então essa foi a nossa visão, isso que nos criou. Então crescemos, nascemos sem apadrinhamento, não tínhamos clientes, abrimos ali uma portinha, alugamos, começamos em 3 pessoas trabalhando, que eram os 3 sócios. Todo mundo fazia tudo. É difícil você nascer com uma intenção de ser full service com tão pouca gente, mas a gente não pôde desistir no meio do caminho. A gente teve que, no início ali, se virar, né, da forma que dava e fazer um pouquinho de todas as áreas. Isso foi bom porque nos deu uma experiência que tangenciou todas as áreas. Então, os sócios têm muito essa experiência. E hoje a gente veio crescendo ao longo desses 13 anos, com 40 colaboradores, já maiores, com áreas devidamente segmentadas, com uma organização mais estruturada, exatamente como a gente pensou lá atrás. Mas, obviamente, não é o fim, é o que a gente imagina ser um meio do caminho, porque os nossos sonhos continuam, são grandes, a gente quer, de fato, crescer, gerar emprego, gerar possibilidade de novos advogados se unirem a nós, virarem sócios, associados, crescerem conosco. A gente sempre se satisfez muito através disso. Então, acho que esse é o que nos guia, o nosso caminho, é o nosso grande objetivo aí de vida dentro dos negócios. Eu me lembro que, começando a minha vida profissional, eu assistia aquela série Suits e muitas pessoas indicavam a série por questões de padrões comportamentais, de linguagem não verbal, de capacidade de negociação, enfim, até mesmo de vestimenta e tudo mais. Só que por trás dessa casca tinha ali, de fato, uma estrutura de gestão de um escritório de ponta em Nova York, que você tinha pessoas ali que não necessariamente eram técnicos de advocacia, não eram profissionais do direito especificamente.
O que dessa proximidade, do que você falou, dessa estruturação da área, do que talvez há 13 anos era um pouco rudimentar na advocacia, vocês trouxeram uma abordagem diferente? Qual a proximidade que vocês tiveram? Se a série teve alguma influência ou não, ou algum outro tipo de influência que vocês tiveram, além da própria experiência familiar, e como que é isso hoje de profissionais que não são do direito, mas que estão na área da gestão do negócio no dia a dia? É legal essa pergunta, porque a série eu acho que, pelo menos eu a conheci depois da gente ter fundado o escritório. Mas ela trouxe um holofote bem legal, assim, para a advocacia, para a profissão do advogado. Sim. Mas, assim, não vou acabar com o sonho, mas tem bastante coisa ali que é mais para televisão mesmo, né? É mais para o filme. Porque é muito diferente a advocacia no Brasil da advocacia nos Estados Unidos. Uhum. Então, ali, logicamente, que você cria toda uma magia por trás, lógico, é muito legal. Tem, sim, um pouquinho ali, algo que você tira. O advogado, ele tem que ser... ele tem que ter um pensamento muito estratégico. Não basta ele conhecer o direito. Não basta eu te falar o que tem no Código Civil. Isso é básico. E se eu precisar, eu consulto também. Eu preciso ter a sagacidade de entender o seu problema e conseguir propor as soluções ali conforme a gente consegue estabelecer dentro da legislação brasileira. Uhum. Então, envolve, sim, um pouco daquela magia de você falar, cara, tem uma sacada, olha, faz isso, faz aquilo, vamos por esse lado. O aspecto negocial é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito da parte negocial da advocacia, de você sentar à mesa, discutir, chegar num acordo, evoluir. Isso é muito gratificante, evitar o litígio. Sim. Porque o advogado não quer, pelo menos não deveria, não é que ele goste do litígio. Pelo contrário, ele é um pacificador, ele é alguém que vai entrar no meio ali daquele litígio para resolver, para desatar aquele nó e resolver a situação. E eu gosto muito. São aquelas soft skills que já dentro da faculdade eu comecei a perceber que eram talvez até mais importantes do que o conhecimento técnico aprofundado, porque aquilo era básico e todo mundo tinha que ter, tinha. Agora, aquilo que era acessório era fundamental, que é um pouco do que a gente vê na série, né? Assim, você não vê a parte técnica aprofundada, mas você vê, poxa, como ele se porta numa negociação. Olha a invertida que ele dá diante de um cliente que fala determinada coisa. Isso é muito legal. Então, assim, sim, de fato você tem questões ali dentro que você tira e consegue aplicar. Mas também tem uma magia que fica bem bonita, bem legal. Queria que fosse mais assim, mais emocionante nesse ponto. Mas de fato, assim, tem pontos sim que a gente consegue fazer um paralelo, uma relação, especialmente nesse ponto das soft skills, de você se portar, de negociar, que eu acho que é o dia a dia do advogado. Ô Pedro, agora nessa história, na história da APD, né, você também desempenhou um papel enquanto gestor, né, sempre... olhando mais para o negócio enquanto um gestor, um executivo e como a posição que você ocupa hoje, o CEO, do que propriamente atuando e advogando, né? Então, pelo menos, assim, eu conheço alguns escritórios, isso é pouco comum, você ter uma liderança ali que vai olhar para a estratégia, para a gestão do negócio de uma forma, com um olhar de gestor, olhar empresarial, né? Então, como que foi isso no começo? Como é que vocês tiveram essa sacada assim, cara, eu vou cuidar, eu vou liderar, né, enquanto gestor executivo, e durante esse processo, quais foram os desafios? Porque, como você falou, no começo ali não tinha padrinho, não tinha cliente, e você talvez fosse uma ponta que não estava atuando, né, na operação, advogando, vamos dizer assim, mas estava liderando sobre a ótica da gestão. Então, como é que foi essa visão e quais foram os desafios que ela trouxe para vocês? É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente nasce, e se você olha para aquele momento, o D0 ali, né, e hoje, a gente tem a mesma estruturação. Desde o início, nós tínhamos a certeza que éramos 3 sócios, mas um deles, que era eu, teria que ser mais dedicado a essas questões estratégicas para fora, olhar mais para cliente, conversar com o cliente, colocar o cliente para dentro de casa, entender a dor, falar a língua do empresário, enquanto os outros produziam e aprofundavam o aspecto técnico, que davam esse suporte e essa garantia, né? Me facilita muito ter sócios altamente competentes, obviamente, porque eu tenho a certeza de que colocando para dentro, a gente é extremamente competente na execução. Então, não adianta também você vender bem, você falar com o cliente, falar a língua dele, ele entender, gostar da sua abordagem, mas lá dentro você não executa bem. Então, esse binômio, né, a execução impecável
e uma estratégia de abordagem, de conversar com o cliente, foi desde o início feito através de mim. Eu brinco que eu sou advogado, que eu nunca fiz uma audiência nem uma petição. Falo até baixo aqui. Mas não é um desmérito, é um mérito. É um mérito porque isso me possibilitou, obviamente, andar por todas as áreas, entender um pouquinho de todas as áreas, até porque era eu que estava ali na frente conversando com o cliente, para poder entender o problema, trazer aquilo para dentro de casa, para a execução, onde eu tinha sócios extremamente competentes, uma equipe extremamente competente que iam resolver. E isso foi muito natural desde o início. A gente não cedeu, né? Por um momento a gente chega a pensar, poxa, no início estou precisando de mais braço, se vira aí, fica aqui dentro também. E a gente não cedeu. A gente falou, não, a nossa estratégia é de longo prazo, nós vamos insistir nesse ponto. Fantástico. E é bem interessante porque, olhando para trás agora, deu certo. Mas quando você está naquele momento, no caminho, é dolorido pra caramba. A gente passou por uma situação semelhante, recente, que é justamente reestruturação da EMEG, né? E eu assumi uma posição executiva, assim, como CEO, né? E menos na consultoria propriamente dita, né? Cara, a tendência é de que você desça ali e comece a tocar algumas atividades, né? E tem um aspecto também nessa questão negocial que você está colocando, que é o seguinte, quando eu vou lá e fecho, como hoje eu faço front comercial muitas vezes da EMEG, no fim do dia você acaba também tendo uma atuação lá, estando presente em algumas reuniões mais importantes com os clientes e tal. Como é que vocês organizam essa passagem de bastão para que você que está num front mais comercial, a relação não fique centrada em você e sim, né, na equipe que vai atender ela? Como é que funciona esse desapego comercial? Tirar a dependência do cliente de você, né? Isso é verdade, esse é um problema assim. Não tem solução, eu acho que não tem receita de bolo, porque naturalmente, se o cliente entrou por você, ele vai continuar te acionando até o momento em que Principalmente quando é problema, né? Exato. Quando deu um problema, eu falo, lembrei daquele menino que teve aqui, meu advogado, cadê ele? É ele que eu vou acionar. Mas isso é um movimento natural. Hoje, com Mais Gestão, a gente passou por... Eu acho que esse foi um ano, 2023, de virada nesse ponto. De estruturação interna, em que a gente conseguiu ter uma equipe que amadureceu muito. A gente gosta sempre de desenvolver a equipe interna, então assim, a gente gosta da prata da casa, nós nunca fomos a mercado para trazer, e a gente passou durante os últimos 5, 6 anos desenvolvendo as lideranças. São pessoas que começaram com a gente às vezes como estagiário, ainda em faculdade, e a gente foi dando a mão para que essas pessoas entendessem a cultura, comprassem a ideia. Muitos passaram, falaram, não me adequar com essa cultura, enfim, não é o que eu penso, não é da forma, é normal, mas aqueles que se adequaram e quiseram, nós demos a mão para que crescessem. E são para esses que a gente passou esse bastão. Então hoje a gente tem um processo estruturado. A partir do momento que o cliente fecha o contrato, ele é apresentado através até de manuais internos, à nossa equipe de gestão. Então a gente centraliza demandas no nosso gestor, que hoje é o Nelson. Então ele é quem recebe as demandas externas e é quem ele filtra, é como se ele fosse o funil, ele filtra, identifica, distribui internamente para a equipe responsável e ele mesmo consegue dar o retorno direto para o cliente. Isso torna muito mais produtiva a equipe. Mesmo que o contrato seja para uma área específica do direito, ele centraliza aquela informação. Ele flutua entre todas as áreas, faz esse modelo de funil e consegue conversar com a área trabalhista, com a área tributária, com a área societária, com a área civil. E é ele que distribui aquela demanda por ter esse conhecimento abrangente. Foi quem a gente criou ali dentro e que já passou por todas as áreas e conhece. Então ele consegue traduzir e levar isso para a equipe e fazer a devolutiva para o cliente a partir do momento que é entregue o material pronto. Lógico, o cliente ele não vai parar de me acionar, não vai parar de acionar os sócios. Ele tem um contato, tá mais fácil, WhatsApp, etc. Mas na medida que isso acontece, a gente tenta sempre trazê-lo para essa orientação. Por quê? Porque isso torna mais efetiva a nossa resposta, mais rápida, né? Nós temos uma resposta bastante rápida, fazemos pesquisa com clientes e o ponto que talvez eles mais elogiem a gente exatamente na celeridade da resposta e da execução e da entrega. A gente sempre teve uma preocupação primordial com isso. E para que isso rode, principalmente quando você se torna maior, 40 pessoas sob gestão,
mais de 2.000, 3.000 clientes. Isso se torna muito complexo de você fazer. É diferente de lá atrás, quando você tinha 5, 10 clientes e você conseguia dar um retorno ali quase que individual para todos, passar por todos ali todos os dias. Então, é preciso entrar no fluxo. Esse fluxo a gente veio criando, não nasce pronto, não é que desliga uma chave, liga a outra e vai sempre acontecer, mas dessa forma que a gente estruturou ficou bem legal e tem dado um ótimo resultado. Eu tive um contato com a PD em 2016, na época eu ainda não tinha fundado o meu próprio negócio, e aí eu me lembro que vocês tinham uma relação muito próxima com o pessoal da Apex, e aí por algum motivo eu vi que vocês faziam um controle de atividades por meio de um software de gestão de tarefas, né, que é o Trello, enfim, gestão de projetos em linhas gerais. Eu achei interessante porque, mesmo conhecendo alguns escritórios de advocacia, eu nunca tinha visto ninguém que fazia esse modelo, que é, de certa forma, um modelo ágil de gestão de projetos, entendendo que esse tipo de atuação jurídica pode ser caracterizado também como uma, de certa forma, ou projetos ou alguns processos que têm uma certa recorrência a partir de algumas atuações, mas em outros existem atuações pontuais. Quais que foram essas sacadas ferramentais ou de métodos de gestão que vocês foram implementando ao longo desse tempo e que fizeram muita diferença hoje para vocês terem essa capacidade de agilidade nas respostas para os clientes? Quando a gente fundou o escritório, a gente falava muito no software jurídico, né? Tem que ter um software jurídico, alguns tinham, alguns não tinham. E depois se tornou algo muito fundamental. Eu lembro que na época era o CP Pro, era bastante famoso, que eu acho que não existe mais. Hoje ele se tornou o Legal One, que a gente ainda usa no escritório, muito bom. Legal One, já ouvi bastante falar dele. Eu acho que ele se tornou o Legal One, ele deixou de ser comercializado. O Legal One muito bom, é web, lá atrás não era aquele instalado na máquina. Era algo muito mais difícil de lidar. Hoje está muito mais fácil. Mas nesse meio do caminho, a gente sempre também identificou que não era só isso que eu precisava. Eu precisava de ferramentas de gestão de projetos, de tratamento dos leads do escritório. A gente sempre olhou muito para fora, para uma captação mais ativa, porque há essa linha muito tênue que a gente pode falar com mais profundidade, mas entre da captação na advocacia. Então a gente utiliza Legal One, Trello, Pipefy, sistemas internos de gestão, controle de demandas, Microsoft Teams. Então, tudo que a gente pode para otimizar e para melhorar a gestão das equipes, a gente utiliza, né? O Slack, tudo veio para facilitar. E a gente tenta estar sempre à frente. Temos muitos amigos da área de tecnologia, isso é bem interessante, porque estão sempre à frente, ali sempre vendo as novidades, a gente conversa, o que você está fazendo naquele outro projeto, o que você está usando para a tua empresa, de outros ramos. Eu acho que esse também foi sempre um diferencial, a gente ser curioso e querer testar. Porque por que não aplicar isso na advocacia? Não necessariamente fazer benchmarking com advogado, né? Com outras empresas. Por que não? Porque, peraí, deixa eu ver, essa grande empresa aqui está usando isso aqui, como é que ela faz isso? Ela faz isso aqui para vender sapato? Peraí, por que a gente não pode pensar num negócio desse para a gente fazer controle de prazo? Nada com nada, mas faz sentido. Não chega uma hora que faz algum sentido. Pelo menos alguma ideia, eu falo, não tem ideia ruim, né? Todas as ideias você extrai alguma coisa. Então, eu fomento muito isso. Deem a ideia. Não é ruim. Não é porque a gente não colocou em prática que ela foi ruim. Ela vai agregar em algum ponto. Você citou o Pipefy e eu gosto bastante da ferramenta, né? Eu utilizo ela bastante. Mas ela também conflita, de certa forma, com um dos aspectos da própria advocacia, que é você, via de regra, ter uma remuneração pela captação. Então, a tendência é de que o advogado trate aquele comercial debaixo do braço dele, né, meu cliente e tal. Como é que vocês caminharam nesse sentido de implantar uma área comercial e ter essas informações compartilhadas de forma que isso não conflitasse ali com o interesse de algum advogado que eventualmente pode ser remunerado pela indicação, né? Sim. A gente estruturou durante esse ano, assim, a gente sempre veio tentando desenvolver bem uma área comercial, porque eu acho que é um coração de qualquer empresa, e com o escritório de advocacia não podia ser diferente. Tanto é que essa história de eu estar sempre deslocado desde o início do escritório para uma função que não era operacional, mas que era uma função quase que institucional, né? E esse ajuste que veio sendo feito, ele culminou na criação de uma área comercial do escritório.
aqueles talentos internos que a gente vê que tem mais identificação no aspecto comercial, porque de fato não é todo mundo, a gente busca ensinar a pescar, né? A gente não gosta de dar o peixe, a gente ensina a pescar. Isso faz muita diferença. Isso é um diferencial nosso. Os sócios em si, né, eles não têm remuneração por captação. Eles fazem a captação, agregam para o próprio escritório. Os associados, eles são remunerados num percentual pela captação, independente de trabalhar ou não. Um percentual relativamente alto. Então, isso anima muito a que todos trabalhem em prol da captação do escritório e que a gente consiga ter equipes internamente desenvolvendo ali os projetos que são angariados. E por que não conflita? Porque eu consigo remunerar bem aquele que executa e eu consigo ensinar a pescar aquele que faz uma captação melhor e ele agrega mais ao que ele recebe mensalmente através dessa captação. Então, todos acabam que conseguem se alinhar, né? Ambos crescem, cada um na sua zona de maior conforto. Isso sempre foi uma regra, e essa regra é única para o escritório. Não tem diferenciação. Se você trouxe e trabalhou, se você trouxe e não trabalhou, mas você cuidou do relacionamento. Não, eu acho que qualquer coisa que torna complexo é um passo para ela não ser durável. Ela tem que ser simples. Então, quando você tem uma regra simples de, me apresentou, falo, Pedro, estou sem ter como fechar esse contrato, mas eu conheço essa pessoa, ela é boa, ela vai fechar. Me apresentou, eu consegui desenvolver, cara, a captação é sua, você abriu esse caminho. E aí, essa regra é muito clara. E entrou aqui dentro, você trabalhou ou não trabalhou, a indicação ela é igual, é a sua indicação. Então isso deu muito certo pra gente. E aí você tem hoje, não mais 3, você tem 40 pessoas ali dentro trabalhando exatamente para colocar os clientes dentro de casa. E os 40 também, de certa forma, trabalhando pela execução daquele serviço. E isso se retroalimenta. Foi bem legal. O Pipefy, por exemplo, é uma ferramenta que a gente utiliza muito exatamente para tratar leads, em que a gente faz o tratamento, né? A gente utiliza também o Monday, agora que eu estou lembrando aqui, como CRM. Então, a gente tem diversos sistemas aí que agregam, ajudam e tentamos ser sempre inovadores no aspecto comercial. A gente sabe que há limitações diante da regulamentação da atividade da advocacia, que a OAB ela sempre prezou para não tornar a advocacia algo mercantil. Que eu entendo, eu concordo até certo ponto, mas também discordo porque o advogado ele precisa se estabelecer como uma empresa. Ter um departamento comercial, por exemplo, é uma realidade que talvez hoje para alguns escritórios já exista, o nosso está nessa, mas que daqui a pouco vai ser muito comum. Os escritórios já vão nascer com um departamento comercial, por menor que seja. Porque é fundamental, como eu disse, é o coração do negócio. Ninguém vive sem captação. E a gente tem que se utilizar dos meios de internet. Obviamente que você tem. Hoje está todo mundo posicionado. E eu sou da época em que discutia se o advogado podia ter site ou não. Lá em 2010, quando a gente abriu o escritório, era a discussão atual qual era a possibilidade do advogado ter site ou não. Ele pode, não pode? O que tem que ter no site? O que pode ter? O que não pode? Olha como mudou, olha como o mundo está diferente. Né? Então, o que não mudou ainda a forma de criar os nomes dos escritórios, né? Tem que ser nominal, né? Porque não pode ser nome comercial. Né? Não tem muito para onde fugir. Então, assim, a nossa... Então, é um setor realmente muito regulado, né? É muito tradicional, Sim. muito regulado. Mas a OAB, a gente tem sentido, nesse momento, um apoio, sim, nacional, estadual, a todos os níveis, porque, de fato, isso ajuda o advogado. Hoje a internet potencializa o advogado. Muito já discutiu-se, né? Mas a internet favorece quem já é grande, quem é pequeno. Não, pelo contrário. Às vezes quem é pequeno, o cara consegue fazer um vídeo ali, bota a cara dele, tem um alcance absurdo e ele estoura. Algo que um escritório grande muito mais engessado talvez não consiga fazer. Não tem aquele sex appeal ali de trazer, né? Fica um negócio um pouco engessado. Então ele possibilitou. Muita gente abriu porta, janela, através da internet. E eu acho que sempre foi o nosso olho, lá atrás Google,
Era muito discutido. O advogado pode estar no Google, lá no patrocínio, não pode? Hoje, se você vai dar um Google, você vê vários escritórios patrocinando. Já se tornou algo mais comum. Então, são discussões bem interessantes aí específicas da nossa área, mas que a gente tem que ir superando, dando cada passo, a evolução. E eu tenho sentido, sim, uma evolução. Da mesma forma que existe para o mercado médico também, né? Acho que são os dois principais setores que são profissionais quase que personalíssimos, né? Que é o profissional do direito e a área médica, que tem muito essa regulação relacionada a essa forma de captação, né? O que vocês tiveram de compreensão, assim, ou de uma sacada que você olha e fala assim, cara, essa estratégia aqui, poxa, um evento ou um canal que a gente desbravou, que você fala assim, poxa, isso aqui fez muito sentido, foi onde a gente talvez teve o maior ponto de velocidade de crescimento de número de clientes. Como é que foi essa jornada de aprendizado do que fazer e o que não fazer, tendo, obviamente, esse nível de regulação muito alto? Eu tenho boas histórias, assim, ao longo desses 13 anos. Eu acho muito legal porque, na verdade, foi sempre uma construção. Nunca teve um tiro na lua, sabe? Vou dar esse tiro aqui e vou acertar, aquela bala de prata. Sim. Sempre foi uma construção e com muita dor, muita dúvida no meio do caminho, mas que a gente, a partir do momento que tinha estratégia bem definida, a gente abraçava e ia. Eu falo, por exemplo, que o associativismo jovem mudou a minha vida. E de fato mudou. Assim, eu não conhecia, caiu no colo na época, eu não sabia o que eu estava fazendo, me chamaram, tem um tal do IBEF, vem aqui pro IBEF, vamos criar o IBEF Jovem. Tem uma amiga minha advogada, o pai dela era do IBEF, Lorena, vamos lá, vamos criar o IBEF Jovem. E reuniu acho que 4 pessoas na época, eram 4 moleques, né? E aí o Sotelino, que era presidente então do IBEF, que foi um grande padrinho meu nesse sentido, assim, me ajudou muito ali durante a carreira, dando orientações. Isso, aprender com os mais velhos é algo extremamente fundamental também, que eu aconselho a todos a fazerem. Mas naquele momento falou, olha, vamos criar o IBEF Jovem, a gente tem que renovar o IBEF. Eu falei, não sei nem o que é o IBEF, mas vamos lá. Mas eu falei, vamos lá, eu não sei o que é para fazer, mas eu vou. E se eu tivesse pensado um pouco, eu ia falar, cara, não vou não sei nem o que é, deixa para depois. E dava um trabalho danado, saía do escritório à noite, ia organizar evento. Eu lembro de situações assim, sabe, de um certo, não um sofrimento, mas era uma questão que me tirava da zona de conforto. E eu não sabia exatamente por que eu estava fazendo aquilo. Mas foi ali naquele ambiente que eu conheci as pessoas mais brilhantes que eu conheço hoje, a turma que vem se destacando. Eu acho que vocês são do Líderes. Do Líderes, né? Que é a entidade irmã ali também. Sim, que a gente trabalhou. Exatamente. Então, assim, todo o meu ciclo de relacionamento, eu fui fazendo dentro daquilo. E é aquele negócio que eu falo muito, você mira em alguma coisa e acerta outra. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa construção, ela veio sendo feita. Eu vi gente entrando, gente saindo. Não consegui fazer negócio. Fui 3 vezes aqui, não consegui fazer negócio, ninguém me contratou. E eu acho que essas pessoas entravam com viés errado. Pelos motivos errados. E foram expelidas naturalmente. Naturalmente. E aí os bons começam a se juntar, que é o líder, o IBEF, a CDL, a Sindes. O pessoal na época era FECAGE, participei da FECAGE, da CONAGE, que é o Conselho de Jovens Empresários nível Brasil. Então fui conselheiro pelo Espírito Santo. Isso trouxe para mim um network, um relacionamento. E ali que eu conheci as pessoas que fazem hoje, que estão no caminho, como vocês, no caminho de fazer a diferença. Acho que a nossa geração é uma geração que veio ali daquela época, a nova geração também muito boa, e a gente começou a ocupar os espaços por méritos. Eu brinco muito que os bons, eles naturalmente se juntam. Eu acho que esse ponto do associativismo jovem, de me dedicar a uma causa, por mais que ela não me remunerasse, mas essa dedicação ela é retribuída de alguma forma, porque o outro te vê, fala, esse cara é bom. O outro te indica, um cliente que você pega dali indica para o outro, e isso eu acho que foi o fator fundamental. Uma questão, às vezes, até de valores, né? Lá no Líderes, a gente fala que o Líderes entrega aquilo que você entrega para o Líderes, né? Então, acaba que você se dedica a uma causa, ali por uma questão de valores, as pessoas falam, cara, o Pedro é um cara diferenciado e tal, você acaba gerando negócios naturalmente, né? E não pela premissa de fazer negócio em si. Exato. Isso para mim é muito forte. Eu nunca
nesse tipo de ambiente, eu nunca cheguei e falei assim, cara, sou Bruno, tá aqui meu cartão, vamos fazer negócio. Tem negócios que, por exemplo, eu tô fazendo esse ano, que, cara, eu me relaciono com essas pessoas de forma não intencional em gerar negócio, há 2 anos, 3 anos. E hoje eu tô conseguindo fazer, vários negócios a partir exatamente de não entrar nesse tipo de ambiente pelos motivos errados. E acho que isso faz exatamente isso que você colocou, de a gente conseguir entender quais são as pessoas que têm os mesmos valores e a gente conseguir fazer bons negócios baseados em valores sólidos, né? De não apenas, cara, de querer fazer dinheiro a qualquer custo, mas sim de fazer negócio da forma correta, com ética e seguindo ali princípios que são duradouros, né? Acho que para você isso fez muito sentido também, né? Exatamente. Foi o ponto de inflexão, o ponto de virada, eu acho. Porque eu sou de Vila Velha, não conhecia muita gente em Vitória, conheci ali o pessoal da faculdade, etc. E a forma que não foi pensado, não foi nada disso. É o que eu falei, foi acontecendo e eu falei, só vou. E fui indo. E querendo ou não, é isso que você falou. Você se torna uma referência pelo bom trabalho que você faz, pela dedicação que você tem, sem querer nada em troca. Eu não chego lá para dar cartão. A gente chega lá para construir relacionamento. Sim. Então a gente se relaciona com o pessoal da CDL, com o pessoal do Líderes, com o pessoal de todos os institutos, etc. Porque pelo esse alinhamento de valores que a gente tem. E é exatamente isso. Essas histórias, como você disse, assim, tem pessoas que eu há 4 ou 5 anos me relacionei, conheci, e daqui a pouco eles aparecem como cliente, eu nem esperava. Poxa, por quê? Porque eles gostaram ali da sua postura, te tiveram como autoridade, independente daquilo que você faz. Eles sabem que naquilo que você fizer, você vai ser bom. Sim. Porque essa dedicação, ela de fato não é para qualquer um. Mas os bons, eles vão se juntar de alguma forma. E eu acho que esse meio foi fundamental. E lógico, fora isso, tem, lógico, um aspecto comercial mais ativo que a gente sempre teve. Nunca deixou de ter. Tentar se posicionar na internet, tentar estar bem postado ali agora no Instagram, mas lá atrás era site, teve Google. A gente já tentou trabalhar todas as ferramentas que são disponibilizadas para poder fazer esse tipo de abordagem, né? De tentar identificar qual é a dor do cliente. Eu tô aqui. Eu existo, eu consigo talvez resolver a sua dor. Porque para o advogado sempre foi muito difícil. Você se formava e a única saída que você tinha era tentar ir para a academia, porque na academia você ia se tornar conhecido, ou tentar dar uma palestra para naquela palestra. Isso era muito mais do mesmo. Né? Não que isso seja ruim, isso é fundamental, é importante. Mas você tem que ser um pouco inovador e tentar dar a cara a tapa ali, vai errar, vai acertar, para tentar fazer essa captação mais ativa. Pedro, você falou um pouco desse viés de inovação. Eu queria fazer uma pausa na APD para te fazer uma pergunta. E não quero te colocar em maus lençóis, mas eu fiquei 3 anos no governo e a gente analisava muito o ranking do CLP. Né? E no ranking do CLP, principalmente em 2022, o Espírito Santo caiu, se eu não me engano, de 5º para 10º. E foi muito impactado pelo critério que eles chamam de eficiência do judiciário. Como é que você olha para essa eficiência? Como é que você vê as oportunidades de melhorar, né, a nossa eficiência do judiciário? E como que você participa, né, assim como você falou dessa participação de entrega para o IBEF, etc., mas como que você participa de discussões que podem ajudar a tornar o judiciário mais eficiente, assim, como que você olha para essa questão? Isso é bem interessante. Há pouco tempo, alguns anos, saiu a pesquisa e esse ranking acaba que o Espírito Santo estava sempre mal colocado no aspecto de eficiência, né? Muitos processos parados, enfim, um acúmulo muito grande. Muito se decorreu ao pouco da dificuldade de digitalização dos processos. O Espírito Santo, salvo engano, foi um dos últimos a, de fato, digitalizar os processos. Isso acabou que influenciou nessa velocidade aí e na eficiência. Além disso, de fato, o Espírito Santo ele tem um percentual muito grande de processos por vara, por juiz, por desembargador, o que dificulta. Então, assim, o quadro é pequeno, isso a gente não pode dizer que não é verdade, é verdade. O quadro é pequeno para a quantidade de processos. Apesar da nossa população ser pequena, nós temos poucos juízes proporcionalmente, poucos desembargadores. Isso, de fato, dificulta. A gente entende. E quais são as evoluções que eu tenho visto?
A OAB tem se posicionado, que tem sido bem interessante, tem tentado ajudar o advogado. A digitalização dos processos que andou, e isso vai destravar, a gente sabe, está destravando. Os processos têm sido mais céleres a partir desse momento em que é digitalizado. E hoje eu estou na comissão, a minha participação, naquilo que eu posso ajudar, obviamente. Hoje eu faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. Então, é onde a gente usa o espaço exatamente para discutir melhores práticas, aquilo que a gente pode contribuir para dentro do escritório, para fora do escritório. É o espaço ali de se doar um pouco, para falar um pouco assim, exatamente como a gente está conversando aqui, né? Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viu em 13 anos, às vezes para quem está chegando, para quem tem mais tempo de casa também, apresentar aquilo que viu, que vai ver, que imagina que vai ver, e de troca de ideias. Eu acho que esse tipo de debate, de conversa, de iniciativa, ele fomenta e ajuda a desenvolver. Então eu vejo hoje com bons olhos. Eu entendo que o Espírito Santo, apesar de cair no ranking e ter estado numa posição ruim, de fato, nos últimos anos, a tendência... Eu tenho amigos dentro do judiciário, trabalham em cartórios, enfim, a gente conversa muito, e a tendência é que isso dê uma melhorada, a gente espera. Então, eu acho que o judiciário ele mudou para... Eu vejo 10 anos atrás, eu vejo agora, mudou para melhor. A gente tem já esse sentimento. Eu brinco assim, eu tenho processos que têm 13 anos. Se o escritório tem 13 anos, eu tenho processos que têm 13 anos. A justiça, infelizmente, não corre da forma que a gente... espera, né? Quando entra em precatório, então, aí esquece. Nossa, assim, precatório, até então, vinham sendo pagos dentro de uma expectativa. Agora a gente não sabe muito bem, a regra tem sido alterada um pouquinho, o governo segura, roda, enfim, mas as coisas andam. O que mata um pouco a nossa expectativa, às vezes, é essa demora excessiva. Há processos que ficam muito tempo parados, mas às vezes também não culpa só do judiciário. Partes que não se entendem, há um falecimento no meio de um processo, entre sucessores, herdeiros, e tem toda uma discussão mais complexa, assuntos mais complexos. Mas eu brinco, eu tenho processos que têm... A data de início do escritório e até hoje eles estão em curso. E aí, como é que você explica para o seu cliente que, né, não é culpa sua, né? É difícil, não é fácil. A atividade da advocacia ela é de muito longo prazo, ela é uma atividade de muita paciência. Mas assim, não tem justificativa melhor de falar, poxa, só vou ganhar se você ganhar. Eu estou há 13 anos brigando pelo seu direito. Então, a tendência é que a gente diminua, encurte esse prazo, mas ele não vai deixar de existir. É uma atividade muito técnica, há um procedimento, há um processo que tem que ser seguido, a gente não pode fugir disso. E há, de fato, diversas instâncias, recursos, e que a gente não pode deixar de respeitar. Isso vai sempre existir, é uma atividade de paciência. Você está falando aí sobre oportunidades de melhoria, né, no fluxo de processo. Eu entendo que vocês, e você principalmente, fica mapeando oportunidades, aí voltando agora, retirando a pausa que o Gabriel fez, voltando para a PD, entendo que vocês procuram oportunidades. Eu entendo que aqui no Espírito Santo, ainda falando sobre o Espírito Santo, existem muitas oportunidades, não só na Grande Vitória, mas no interior do estado, né? E aí, do que você falou de valorização de pessoas, de formação de pessoas, de identificação de talento e de dar oportunidade para essas pessoas abraçarem oportunidades em diferentes localizações, foi talvez aí uma das sacadas que vocês tiveram para entender quais eram as melhores cidades aqui no estado. Depois a gente fala um pouquinho de Brasil, mas principalmente aqui no Espírito Santo, qual foi o racional que vocês usaram para essa expansão, não necessariamente de filiais, mas de levar a APD para outras localizações fora de Vitória, principalmente? A nossa visão, desde o início, foi muito focada no middle market. Então, aquelas pequenas e médias empresas ali que tinham uma assessoria. As grandes empresas sempre tiveram bons escritórios, obviamente, se não aqui em São Paulo, né? Então, a gente falou, peraí, tem um nicho de empresas aqui que ele é atendido, às vezes, pelo vizinho que ele sabe que é advogado, ou pelo alguém que indicou, mas ele não conhece muito bem, o escritório que é o escritório de uma pessoa só e que ele tem diversas demandas e essa pessoa só tem que fazer tudo. Tem um campo aqui para a gente atuar e a gente identificou. Esse campo, nós vemos nesses 13 anos até agora, crescendo e desenvolvendo muito bem ele aqui na Grande Vitória. Mas a gente sentiu que isso se aplica também ao interior, às vezes até com uma proporção maior. A dificuldade de você conseguir bons advogados
preparados, com gestão, com capacidade de controle, de captação no interior, ela é maior. Então foi uma sacada nossa de tentar viabilizar a estruturação de APDs, né, que a gente chama interiorizados, ou seja, pontos de apoio com advogados parceiros em cada região que pudessem ser a nossa cara, o nosso perfil de atendimento, de captação, com a centralização das demandas aqui em Vitória. Então, a gente tem a centralização da produção aqui, mas a gente tem um pouquinho da nossa cara lá. Isso vai também de encontro com um projeto que a gente teve desde o início, que era criar uma marca forte, que não dependesse exclusivamente do Pedro Dias, do Guilherme Almeida, do Rodolfo Pandolfo, do Augusto Lamego, do Daniel Monteiro, que são sócios. Que eu via muito isso. E muita gente falou, não vai dar certo. Eu lembro claramente pessoas falando comigo, não vai dar certo. As pessoas não contratam um escritório de advocacia. Elas contratam o Gabriel. E eu falava, olha, cara, tudo bem, é assim, mas a gente pode tentar mudar. A APD pode ter um nome forte, independente do Pedro. Tudo bem, a APD está vinculado muito ao meu nome, ao nome dos sócios. Não vai deixar, obviamente. Você é sócio fundador, você está ali. Mas quando você vê a APD, quando você vê o nosso nome, você tem que lembrar que aquilo representa uma certa qualidade. E você vai ter um padrão de entrega de qualidade naquilo ali. Você tem que despessoalizar um pouquinho. Eu conversei com muita gente falou que seria impossível, alguns falaram que teria muita dificuldade, nunca tinham visto. E a gente vem esses 3 anos tentando fazer isso e eu acho que vem fazendo com um certo êxito. E isso possibilitou exatamente essa interiorização. Essa interiorização foi trazer gente, prata da casa. Hoje nós temos essas sociedades, se assim pode dizer, né? A nossa cara no interior. Nós temos uma sede em Lavras, em Minas Gerais, possibilitou por Guilherme ser um sócio de Minas e ter essa facilidade. Eu brinquei aqui até antes da gente gravar, que fala mineirês, né? Então é mais fácil, vocês que são mineiros sabem bem como é que é. A gente entende bem ele. E a gente tem uma sócia na região, que é a Maria Clara, advogada. Começou com a gente também como contratada e a gente foi evoluindo para esse modelo. Internamente, nós temos um ponto de atendimento em Domingos Martins, que é tocado pela Mariana também, nossa advogada, está com a gente há mais de 5 anos, cresceu, pegou a cultura, é muito boa na captação, muito boa nessa parte de representar a cara do escritório, e ela atua nessa região serrana. Nós estamos desenvolvendo modelos semelhantes na região de Castelo, ali do sul do estado, Cachoeiro, e Guarapari agora mais recente. Ou seja, temos parceiros ou advogados internos e que criaram a capacidade de poder desenvolver essas frentes comerciais e estarem presentes nessas áreas, até por serem das áreas, foi um diferencial. Essas pessoas são sempre pessoas da região, da cidade. Por quê? Porque falam a língua de quem está ali, a pessoa já conhece e levam uma marca forte, com uma chancela. Sou da capital, tenho gestão, tenho um padrão de demanda de entrega e eu posso resolver o seu problema. Então, esse modelo a gente está replicando. Especificamente sobre as cidades, e aí falando um pouco mais, talvez até de Guarapari, que eu conheça melhor, assim, mas Castelo e Domingos Martins tem um agronegócio ali mais forte, tem o turismo também, mas quando eu olho para Guarapari, principalmente, é muito forte o turismo, né? Você vai ter ali, poucas empresas, né? Vai ter essa marca puxando, algumas outras ali que vão ser mais robustas, mas um turismo predominante ali na economia da cidade. E o turismo que é composto por players menores ali, né? Um hotelzinho menor, enfim, restaurantes, etc. Por que Guarapari, cara? Qual que é o viés? E não só porque Guarapari, né? Nada contra Guarapari. Meu pai mora em Guarapari, eu vou muito a Guarapari. Mas qual foi a lógica por trás dessas cidades aí? O que acontece? A gente não primeiro identifica a cidade para depois... Lógico, a gente já tem um mapeamento. Linhares é uma ótima cidade. Mas eu ainda não identifiquei um parceiro completamente alinhado conosco. Guarapari não estava no nosso radar. De fato, não estava. Mas surgiu, esse é um parceiro já de longa data, e que conversando, desenvolvendo, entendendo qual era a dificuldade, era alguém que já tinha um track record muito bom, já tinha um conhecimento, já tinha uma carteira na região, só que estava tendo dificuldade na gestão. Então, na gestão e na execução, porque aí aquele negócio, escritório de uma pessoa só.
talvez esse player, essa pessoa que já tem a maturidade, já tocou um negócio próprio, já toca um negócio próprio, é conhecido na região, a gente consegue trabalhar melhor, ele potencializa. Então, independente da cidade em si ser o nosso foco, como o Guarapari de fato não era, surgiu, a gente consegue potencializar muito. Um custo fixo que já existe, ele é muito baixo, simplesmente para atendimento ali, né, para estabelecer alguém, para fazer a reunião e etc. Mas com essa pessoa que já atua na região, já conhece e tem uma capacidade de ampliar a entrada naquele mercado. Perfeito. A gente estabelece, a gente entende que não tem esse estudo, mas a gente tem poucos ou menos de 1% da advocacia do Estado. Se a gente conseguir evoluir para ter 5%, estou chutando aqui um número, é algo assim que a gente talvez nem imagine o tamanho que isso representaria. Então nós temos desde empresas que estão começando a empresas que estão em bolsa, né? Nós advogamos aqui nesse range todo. Só que o nosso foco de fato é o middle market. São aquelas empresas já estabelecidas, empresas familiares, empresas que precisam de um suporte, de uma equipe robusta, de que precisam que alguém dê a mão, que fale a língua deles. E isso a gente encontra em todas as cidades do estado. E então, assim, Guarapari não era um foco, de fato não era, mas essa demanda já existia por conta desse parceiro que muito se alinhou conosco. E aí a gente desenvolveu. A região serrana tem uma particularidade muito boa, Domingos Martins, é uma região que está crescendo muito, então você tem uma questão imobiliária muito grande, para desenvolver, é bem interessante na região, assim como Castelo, agronegócio, Rochas e etc. E a gente agora quer olhar um pouquinho para o norte também, olhar para Linhares, São Mateus, são cidades boas ali que a gente entende que ainda precisam dessa estruturação. Quando a gente fala de agronegócio, eu entendo que além do mineirês vindo para Minas Gerais, você tem também ali uma demanda muito específica, né? Você tem, por exemplo, o produtor, ele... Em algumas safras, a depender, ele tem várias externalidades que ele precisa estar ali se adaptando. E eu entendo que quando você tem uma advocacia full service, pode ser que alguns desses serviços façam mais sentido para determinados tipos de clientes e outros para outros tipos de clientes. Eu entendo que para agronegócio, muitas vezes, você pode ter uma necessidade ali de uma negociação mais forte, de dívidas ou de alongamento ou reestruturação do negócio ali. Como é que vocês foram ponderando esse perfil, ainda que estivesse no middle market, mas para que vocês fossem ponderando esse perfil de empresas, de setores de empresas, em conjunto com esse tamanho, para não se especializar, não atuo só na área médica, não atuo só no agronegócio, mas, eu consigo ter aqui diferentes atuações? Isso foi desenvolvido com o tempo, na medida em que a gente tinha equipes menores e a gente passava... Eu não conseguia diferenciar, né? Entrava uma clínica médica e entrava uma loja de bala e eu tratava aquilo ali numa equipe pequena, então acabava que eu conhecia um pouco do negócio de bala e um pouco do negócio do médico. E às vezes você tem questões que se aproveitam, são negócios diferentes, mas é aí que surgem as grandes sacadas, as grandes ideias, o grande diferencial. E esse conhecimento que veio do início ali desenvolvendo com poucas empresas, enfim, no início do escritório, a gente conseguiu transferir ele a partir do momento em que a gente teve equipes maiores e conseguiu efetivamente segmentar. Então, hoje é muito mais fácil eu falar, peraí, eu tenho gente que é especialista na parte imobiliária, eu tenho gente que é especialista em agronegócio, eu tenho gente que só vai cuidar de ação contra banco, eu tenho gente que só vai ficar verificando a questão trabalhista dessas empresas. Hoje é muito fácil, isso foi natural. Agora, lá atrás, foi bom também ter passado por essas diferentes áreas. Então, você atendia, né, negócios que não tinham nenhum contato. E isso trouxe muito conhecimento para a gente. É o que você disse. O agronegócio, ele tem um perfil. Ele tem, por exemplo, um perfil dificuldade de safra, débito, renegociação. A gente trabalha muito com café ali em Minas. Então, tem essa questão. A saca caiu, a saca subiu, não fez o hedge, ou fez o hedge, tentou matar no peito e deu errado. Então, tem essas questões que você acaba tendo que lidar com uma forma mais rotineira em determinadas situações. Tem cliente que tem muito problema com o consumidor. Direito do consumidor, vende produto está problema. Então, eu tenho uma equipe de consumidor. Eu tenho uma equipe que só vai cuidar daquele cliente que tem problema em direito do consumidor.
que não vai ser o caso da pessoa que planta café e vende café e compra café, que ela lida ali muito, né, ela não lida com o consumidor final, obviamente, ela lida com quem faz a corretagem, quem faz a compra, etc. Então, assim, essas particularidades foram resolvidas na medida que a gente ampliou a equipe e que a gente conseguiu segmentar. As equipes internas, elas se falam. A gente sempre acha isso importante, elas conversam. Então, é importante eu saber que aquilo que o Gabriel faz, às vezes não tem nada a ver com a minha área, mas a gente tem que estar bem alinhado. Porque de uma ideia que ele está aplicando para um cliente ali, eu posso aplicar para um cliente que não tem nada a ver, mas está com um problema aqui na minha área. Então, assim, hoje é fácil. Lá atrás, a gente teve que passar por um processo bem duro de aprendizado. Boa. Outro aspecto da questão da estratégia que você estava comentando, Pedro, que é justamente o viés, como que vocês acompanham os direcionadores estratégicos, né, do escritório, que é pouco comum, via de regra, um escritório ter essa clareza, né, de objetivos e etc. E também as rotinas de governança que vão medir se a gente está performando conforme o esperado ou o planejado. Como é que funcionam essas rotinas de governança de vocês, desde ali da concepção estratégica até mesmo como é que se acompanha rotinas táticas, rotinas mais voltadas para resultados, como que funciona isso? Nós somos em 5 sócios, então a organização ela sempre foi feita ali de uma forma que integrasse as opiniões desses 5 sócios dentro de um mesmo planejamento. Nós fazemos um planejamento estratégico anual desde o primeiro ano de escritório, então desde o momento que a gente nasceu, a gente já tinha um planejamento estratégico. Eu não sei se era algo comum ou não, acho que não para escritórios na época, talvez nem hoje ainda seja tão... Eu vejo como algo pouco comum. Pouco comum, né? Então, assim, nós tivemos desde o dia 0 ali, antes de abrir, peraí, vamos planejar. A gente não tem cliente, mas aonde a gente vai para tentar conseguir o primeiro? E qual vai ser a nossa meta até dezembro? E como que a gente vai fazer? Enfim, a gente tem planejamento, a gente tem orçamento. Hoje é muito mais fácil fazer isso. Então, tem orçamento. Vou participar de evento, vou fazer curso, vou... fazer um investimento nesse sentido, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Hoje a gente trabalha com orçamento, trabalha com planejamento estratégico, a gente trabalha também desde o D0 com reuniões táticas semanais que nós fazemos com os sócios. Então, toda terça-feira, 7h30, você pode bater lá no escritório que os sócios já vão estar lá e se atrasar 1 minuto, toma esporro. Tá certo. Não adianta, a gente sempre teve uma exigência bem grande. Isso é um pouco, eu fugi até um pouquinho aqui, mas é igual a questão de home office. A gente nunca achou que fosse funcionar para nós. A gente é muito maleável, muito flexível nesse ponto de... Nós não cobramos horário. Ninguém no escritório tem cobrança de horário. Ninguém. Nem o estagiário. Se chegar meio-dia eu não vou saber. Se chegar 4h eu não vou saber. Desde que cumpra a tarefa. Mas o home office em si, a gente entendeu que ele causava uma perda de cultura, causava um distanciamento do grupo. Lógico, vai ter situações, tive um problema na minha família, esse mês preciso ficar, não tem problema algum. Agora eu digo isso como uma cultura de longo prazo, a gente nunca achou isso saudável para o nosso negócio e para quem está fazendo. Porque esse distanciamento torna a pessoa, ela deixa de se desenvolver, pelo menos na nossa visão. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que faz e a gente deixa essa liberdade. Mas a gente pede que todos, em condições normais, estejam, pelo menos, conosco ali dentro, porque é ali que é a trincheira que a gente vai estar junto, crescendo junto. Mas aí, voltando, rotinas táticas. A gente faz as rotinas táticas semanais entre os sócios. Temos reuniões semanais com as lideranças das equipes, que hoje foi implantado também, exatamente por conta desse desenvolvimento. A gente conseguiu fazer essa promoção, então os heads assumiram o lugar dos sócios, que eram os heads até então, e nós temos reuniões táticas também semanais. Por que semanais? Porque, de fato, são metas de curtíssimo prazo ou necessidades de entregas mais urgentes. E nós temos prazo, não tem para onde correr, a gente tem que respeitar prazo. E, querendo ou não, todas as demandas, a gente sabe que o cliente, quando pede para o advogado, é para ontem. Ele não pede para você um contrato que ele vai precisar para daqui a 2 meses. Você tá entendendo? Então, é aquele negócio. Cara, eu tô com o cara aqui na mesa, faz o contrato. Então, a gente tem que sentar na segunda para saber o que tem ali. E quase que diariamente,
com algumas lideranças de equipe. Então, reuniões táticas, elas são muito comuns. Não é? Quem vai pedir um contrato? Dá um contrato de aluguel aqui, que daqui a 2 meses vai vencer, eu já quero... Se programa aí, coloca depois das suas férias. Não acontece. Não tem como. Então assim, o funcionário aqui, eu vou ter que demitir, aconteceu um acidente. Sim. É para ontem. Sim. Fim de semana. Então, essas reuniões táticas são extremamente importantes e as estratégicas a gente faz anualmente com os sócios o planejamento. Semestralmente, nós fazemos encontros do escritório. Então, nós temos um encontro para o primeiro semestre, todos da equipe, traz o pessoal de Minas, traz os estagiários, todo mundo traz... então, a gente faz quase que um dia inteiro ali de apresentações, de palestras, em todos os aspectos. Para demonstração das metas, do que foi alcançado, acompanhamento dos resultados, planejamento, motivacional, tudo a gente traz ali em 1 ou 2 dias de um fim de semana. Esse último nós fizemos até em Domingos Martins, então pudemos estar lá, conhecer o nosso ponto lá de atendimento, levamos todo mundo, foi bem legal, passamos o dia e temos sempre no segundo semestre da mesma forma. Agora eu entendi a filial Domingos Martins. Faz sentido, você entendeu porque Guarapari? Lavras é um lugar bom também. Eu nunca fui em Lavras não, mas tem uma faculdade boa lá. Tava também, faltando um lugar pro verão, né? Boa. Mas, cara, é legal que assim, tem uma fala do Steve Jobs, né, num discurso famoso dele em Stanford, que só é possível conectar os pontos olhando em retrospectiva, né? Eu entendo que hoje, quando você olha todos esses passos que vocês conseguiram construir, desde, cara, uma visão que não era muito comum na advocacia, de ter um sócio que é do direito, mas que vai se dedicar mais à gestão. A capacidade de valorizar as pessoas e entender que elas podem se tornar sócios e que os sócios podem assumir desafios ou, enfim, podem ter pessoas que vão assumir novas unidades do escritório, não apenas no que talvez seria o trivial, que geralmente as pessoas pensam em ir para São Paulo, mas, poxa, a gente está no Espírito Santo, tem Minas Gerais que está logo do lado, tem oportunidades em cidades menores, que tem uma economia pujante, mas que não necessariamente são bem atendidos no modelo de gestão e de trabalho que vocês conseguiram executar. A capacidade de olhar para dentro da empresa e entender que a agilidade é naturalmente um dos valores e que se eu preciso de agilidade, eu não posso focar no home office como uma das alternativas, porque isso vai tirar essa cultura de capacidade de execução junto com a capacidade de gestão. A implantação de diferentes rotinas de governança, atrelando aí desde rotinas que começam de um planejamento anual, aí eu vou chamar de convenções aí semestrais, que reunindo todo o time para alinhar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo barco, tendo diferentes pessoas em diferentes localizações, até mesmo a tradução do dia a dia, né, de você, cara, de ter disciplina, de começar no horário, de valorizar realmente o sócio ali e dar esporro se não cumpre o combinado. De várias formas, é bem bacana ver essa trajetória de vocês aí nos últimos 13 anos, assim. Entendo que são pilares que vão naturalmente levar o escritório de vocês, né, a empresa de vocês, para voos muito maiores e é bacana ver isso, né? Não é uma filosofia de trabalho que a gente vê na área do direito, principalmente, de ter pessoas que valorizam a gestão prática mesmo, né? De colocar em prática ali boas práticas de gestão no dia a dia, né? Então, parabéns aí pela jornada até aqui, certeza que é só o começo, né? Obrigado, eu que agradeço. De fato é o que você falou, a gente sempre foi muito do regaçar a manga e fazer. Às vezes até sem pensar muito, eu acho que a gente sempre planejou, mas determinados pontos da nossa trajetória, isso aí olhando para trás, os pontos se conectam, mas a gente na hora não pensou muito, só foi. Sim. Então abraçar o desafio, eu acho que é um diferencial. Saber que nada vai vir fácil, nada vai vir fácil, nunca veio fácil. A gente sabe, é muito duro, a concorrência é muito grande, os negócios mudam o tempo todo. Eu perco a conta de quantas vezes o escritório mudou completamente nesses 13 anos. Né? A gente nasce com um pensamento, parece que é algo linear, que, não, então você já planejou desde o D0, você já sabia onde você queria. Cara, não, a gente teve momentos que falou, cara, ferrou, né? Caramba, deu tudo errado, e agora? Não. Peraí, não deu tudo errado. É só um ajuste de rota, é só a gente apertar aqui e mudar isso aqui. Isso vai continuar acontecendo. 13 anos para um escritório de advocacia parece muito, mas não é. Escritório de advocacia é de longuíssimo prazo, a gente sabe disso. A gente conversa isso com os nossos associados, com os nossos sócios, porque a nossa expectativa é que
daqui a 13 anos a gente esteja não com 40, mas com 200, quem sabe. A gente tem que pensar grande, então a gente mostra que a gente pensa grande. E todo mundo sobe junto. O importante é primeiro botar as pessoas boas dentro do ônibus e depois a gente vê onde cada um vai sentar e estabelece o que cada um vai fazer. Foi sempre o que a gente pensou e é o que vem, de certa forma, dando certo até aqui. Não quer dizer que vai dar certo sempre. A gente vai ter que estar sempre pensando, sempre avaliando para o ajuste de rota, para que as coisas continuem dando certo, que a gente possa contar uma história boa. Mas eu acho que esse senso de unidade, esse alinhamento de sócios, associados, quem está lá dentro, a gente sabe que está alinhadíssimo conosco. É quase que uma família mesmo, a gente brinca, né? Não gosto de chamar de família, porque família tem um monte de briga, né? Mas é quase que uma família. Família você não pode demitir também as pessoas. Aí é fogo. Mas não é isso, assim, é um sentimento de pertencimento, de falar, cara, eu tô no lugar certo, é aqui, eu já entendi, vamos embora junto. E a gente espera continuar. E aí eu agradeço aqui o convite de vocês e a oportunidade de dispor um pouquinho, né? Cara, mais uma vez, parabéns pela história aí, pela visão estratégica, pela visão empreendedora. Muito sucesso e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. À disposição. Bom, e se você chegou até aqui e tiver gostado do conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, compartilhe também com outras pessoas que vão curtir esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.